Ele diz o seguinte, tá na sessão de comentários aí, o torcedor santista tentando rivalizar com o Vasco, deve ser torcedor do Vasco ou do Grêmio, tentando se rivalizar com o Vasco, o Grêmio e o Bragantino. Eles têm um dos piores times do campeonato, entendeu? Só o Santos e o Sormani acham que esse time do Santos é bom. E aí ele dá risada. Pra que isso, família? Pra quê? Não precisa disso! Eu não sou de chamar a atenção de ninguém. Não sou. Mas, poxa, bom senso. Foram lá atazanar a vida do Sormani no canal do cara. E aí, Água de Santos, fala do Vasco, deixa o cara quieto. Ai, pra quem acompanhou essa saga aqui no canal Vasco em Família, no caso desde o início do Campeonato Brasileiro, né? Foi uma saga de muito sucesso aqui no canal. Eu batizei, eu criei essa saga, a famosa Água de Santos. Em homenagem ao Sormani, que vai dar um belo conteúdo aqui por sinal, vamos beber uma água. Além disso, é bom pra saúde, né? Iniciar bem o dia tomando água, é isso. Na garrafa da Golcase. Foi um vascaíno lá, no canal do cara, falar, e aí, compara agora, seu time, tu falou que ia ser campeão, tá aí brigando pra não cair. Vai dar uma bela de uma resenha aqui no nosso vídeo, além também de reagir aqui com vocês, o Zinho, lá na ESPN. A pergunta que eu tenho pro Zinho é, que raiva é essa, irmão? Que isso, cara? Que raiva é essa? O cara falou da comemoração da vitória, o cara teve a coragem de falar que o pênalti do Cáceres foi polêmico. Foi polêmico. E ele fala lá muito mais pra gente reagir aqui. A gente vai trocar uma ideia também sobre o jogo contra o Fortaleza. Né? Tem uma galera lá que também apela pra fé, tá, família? Vamos falar aqui sobre o Piton, PH, deixa eu ver aqui. John Textor, ainda bem que eu olhei aqui, é o John Textor provocando o Vasco. É isso, nessa terça-feira, bom dia, um dia abençoado para todos nós. Chega aí que tem muita resenha, mas antes, dá aquela força aqui para o canal, se inscreve no nosso canal, deixa o like, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, comenta e hypa o nosso vídeo para fortalecer o trabalho do Thiagão. E deixa eu falar aqui rapidamente da parceira do canal, que é a Golcase, isso mesmo. Se liga só nessas garrafas. Essa aqui eu não lembro o nome não, depois eu vou ver lá para falar com vocês, mas essa aqui é o Copo Life. É isso mesmo. Que isso, hein, Thiagão? Rosinha. Poxa, família, peguei essa daqui para minha filha, tá tirando onda aí, né, com o Copo Life dela, da Hello Kitty, com o nome, então você pode presentear também a sua princesa, o seu príncipe. Daqui a pouco tá chegando aí, né, o dia das crianças, e tem muita coisa lá na Golcase, capinha, mochila, mala para viajar, bolsa térmica. Fecha com a Golcase, tá aqui o nosso cupom Família Vasco, tá aqui também o nosso QR Code, e eu tô deixando o link no primeiro comentário fixado. Vamos lá, família, vamos seguir aqui a nossa resenha. É show de bola quando isso acontece também, né, cara? O Vasco agora só volta a jogar no dia 15, mas a resenha não pode parar, então a gente vai dando um jeitinho aqui, ali, chega aí. Família, eu quero começar destacando aqui essa informação do canal Atenção Vascaínos. Está aí, ó. O Vasco terá uma reunião muito importante nesta terça-feira para tratar do gramado de São Januário e discutir como melhorar sua estética, já pensando no próximo jogo no estádio. O clube vai cobrar a Green Leaf, empresa responsável pela manutenção do gramado de São Januário, por melhorias, principalmente na parte estética. Tá muito feio, né? Tá muito feio. O visual fica muito, né, estranho ali. Sinceramente, o Vasco Campo aqui tá parecendo um dálmata, né? É isso mesmo, não tá legal. E assim, claro que num primeiro momento melhorar a estética, mas tem também que melhorar a condição do gramado, né? Eu sei que assim, já tá na reta final da temporada, a gente tá na expectativa aí de iniciar as obras também, né? Para reformar São Januário, só que é o ideal, né? Porque visivelmente quando você vê a bola rolando, tocando, a bola quica muito. E assim, o time do Vasco hoje não é um time de imposição física, né? Não é um time de correria, de transição. Hoje o Vasco é um time mais técnico, né? É um time que faz a bola rodar, gira e volta, não achou espaço, roda de novo, faz o lançamento, toca a bola. Poxa, quantos gols o Vasco fez assim, né? Aquele contra o Cruzeiro foi muito bonito, né? A bola vai lá, gira de novo, vem, e aí o Pumita... Então, a bola tem que rolar. E o campo não tá legal. Então, uma boa notícia, espero que o Vasco possa, num primeiro momento, pelo menos, ver essa questão aí da estética. Família, programação semanal do Vasco, ó. Segunda e terça, folga, destaquei aqui pra vocês, né? Nelson Rubens, TV Fama, ou... como é que é o nome do cara? Esqueci agora, esqueci, o branco que me deu agora. O fofoqueiro, Léo Dias, Thiago Dias, né? O Barros e o Ryan ali tirando uma onda,
Isso, faz-me rir. Quem não quer? Quarta tem treino à tarde, quinta e sexta treino pela manhã, sábado folga, domingo treino pela manhã. Deixa eu pontuar aqui a programação. Não estou corrigindo, estou dando uma ideia. Sexta-feira, não é isso? Me parece que tem o jogo da seleção. Eu não acompanho, mas vou acompanhar na expectativa do PH entrar nessa partida. Aí sim, agora eu vou ver. Então bota aí também na sua agenda, pelo menos na agenda, né, de torcedor. Família, a gente sabe que esse jogo é só no dia 15, mas só comentando um pouco aqui, porque eu ri demais, cara. Com certeza isso daqui é da galera de lá, né? Olha só. Fortaleza terá que quebrar um tabu no jogo contra o Vasco, né? O Fortaleza, no domingo, no caso, né? Ganhou fora de casa, virou o jogo, goleiro pegou pênalti, ganhou posição na tabela, reduziu a diferença para 4 pontos do 16º. Mas contra o Vasco vai precisar quebrar um tabu, que é ganhar um jogo nesse Brasileirão transmitido em TV aberta. E eles botaram aqui, ó, na Record, 5 jogos, 1 empate e 4 derrotas. E na Globo, inclusive na Record, o Vasco ganhou do Fortaleza, 3-0, tá aqui. E na Globo, 2 jogos, 1 empate e 1 derrota. Pô, essa foi muito boa, cara. Eles apelam pra tudo também. E aqui, ó, peguei um comentário também do treinador do Fortaleza, né, que é o Palermo. Ele disse o seguinte, ó: essa é a equipe que quero ver em campo. Temos que ser a equipe do segundo tempo. Com essa atitude, não estamos no momento de tentar buscar fazer um jogo bom ou muito vistoso. Então, assim, eu falei isso aqui com vocês, né? Acontece tudo também, né, contra o Vasco. Fortaleza, tanto que a galera pontuou que tá ganhando de ninguém. Vai, consegue uma vitória de virada, goleiro pega pênalti, e aí só para dar moral pro jogo contra o Vasco, né? O Vasco que deve ter um desfalque aí muito importante, na verdade 2, né? Que é o Pumita na lateral e o PH, que eles não devem conseguir chegar a tempo para o jogo, mas mesmo assim, né, cara, é tentar aproveitar aí esse mau momento do Fortaleza. Nos últimos anos o Vasco não consegue performar lá, só o Mr. Paiva aqui na Copa do Brasil, né, conseguiu achar um 0-0, que foi muito importante para a gente classificar naquela ocasião, mas assim, é a chance. É a chance de ganhar do Fortaleza e pontuar, né, chegar a 36 pontos, para a gente ter ambição também nesse campeonato e, claro, né, se livrar cada vez mais ali do Z4. Jogo importante também, família vascaína. Seguindo aqui a nossa resenha, eu queria destacar também essa dupla. É isso mesmo. Olha essa postagem aqui do nosso Vascão, junto com o R10 Score. É isso mesmo. Lucas Piton e Paulo Henrique. Que dupla é essa? Lucas Piton com 6 assistências e PH com 5. São os defensores com mais assistências no Brasileirão 2025. Show de bola, né? Pegando esse gancho aqui do Fortaleza, a gente só deve contar com o Piton, né? E vamos ver o que o Diniz vai fazer na lateral. Já que o Pumita, como eu disse, e o PH, eles devem, né, eles não devem jogar, na verdade, né, porque vão estar servindo aí suas seleções, família. Então a gente vai ver o que o Diniz vai fazer nesse sentido. Será que vai ser o Paulinho, Vitor Luiz improvisado, Leandrinho improvisado, já que o Leandrinho pelo menos estava ali atuando na seleção sub-20, Vitor Luiz há um bom tempo que não joga, né? Acho que a última partida dele foi contra o Juventude, e aí você tem um jogador da função, né? Aí que é o Paulinho. Vamos ver que tem tempo até lá. Mas assim, família, a gente vem, né, destacando isso, né, que o time do Vasco não é tão ruim, não deveria estar nessa situação. Então você vê, né, o Verratti, que eu cobro bastante aqui, mas ali, tá brigando pela artilharia com 12 gols, e aí tu vê o Piton é o lateral com mais assistências, o PH com 5, então você vê que tem vários jogadores do Vasco, né, em determinadas estatísticas assim, se destacando, né. Infelizmente tem um problema que o Vasco não consegue resolver, que é tomar gols. Isso incomoda, né? O Vasco poderia estar numa situação muito melhor se parasse um pouco aí, né, de tomar gols, né. Como é que pode? Conseguiu tomar 3 do Vitória. Isso não existe, né, cara? Mais uma vez, eu comentei isso ontem com vocês, mais uma vez o Vasco deve bater a marca de 50 gols no campeonato, né? Então, assim, 3 campeonatos, 23, 24 e 25, o Vasco vai, né, chegar aí a 150 gols sofridos. Isso é surreal, isso é surreal. A gente espera, né, que o Vasco consiga, por exemplo, né, manter a zaga, né, o Cuesta, o Robert Renan, ter um sistema defensivo sólido desde o início do campeonato. E se você já parar para pensar em 26, é por aí. Não vai dar para ficar resenhando, para ficar entrando em campeonato com defesa, né, limitada, porque o campeonato começa, né, em janeiro. Então já não tem papo. É começar bem para a gente acabar com isso aí. Porque com a bola, a galera tá fluindo, a coisa tá caminhando, o Vasco faz os gols, mas tem que parar com isso, família vascaína. E assim, né, importante também esse jogo contra o Fortaleza, no sentido de você manter esse bom desempenho no retorno, né, família? Mais uma vez mostrando aqui para vocês, né? O Palmeiras tem 19, Flamengo 15, Cruzeiro 15 e o Vasco 14. 14 pontos junto ali com o Fluminense, que é o nosso adversário
na Copa do Brasil, Mirassol 14. Então, assim, era, sabe, esse campeonato que o Vasco, né, deveria ter feito aí no primeiro turno. Ah, beleza, Thiago, mas não tem time para ser a quarta campanha. Mas, poxa, ali, nono colocado, oitavo, décimo. Então, assim, foi muito mal, né, no primeiro turno, mas tá recuperando aí. A gente espera manter essa sequência positiva, porque diferente desse grupo da morte que a gente pegou, agora é diferente. É uma sequência bem acessível. Fortaleza, foi vitória, jogo difícil, oh meu Deus, eu esperava mais tranquilidade. Fortaleza, Fluminense, depois São Paulo, opa, em casa, sabe? É uma sequência que a gente pode, né, construir essa tranquilidade que a gente tanto precisa aí no Campeonato Brasileiro. Família, só para finalizar aqui e a gente começar a reagir ao Zinho e o Sormani, deixa eu destacar aqui essa provocação do John Textor, né? E ele comentou assim, ó, não somos o Vasco, isso não é a 777. Temos bons acionistas e a governança do clube está boa, não precisa de mudanças. Ele complementa aqui, os acionistas vão continuar ajudando. Eu disse que gostaria de morrer nesse clube, eu vou morrer no Botafogo. Poxa, família, muita gente pode ficar aqui, e aí o texto, que é isso, não sei o quê. Cara, eu não fico chateado porque no fundo ele tá certo, né? Botafogo não é o Vasco. É isso, né? A gente está vendo ali até outras torcidas destacarem, isso ser pauta em programa de televisão que a torcida do Botafogo vem fazendo, 7 mil, 8 mil. Poxa, o clube, né, ano passado viveu aí o auge da sua história, Brasileirão, Libertadores, e tá lá, 7 mil, pô. O Vitória colocou isso aí no aeroporto para mandar energia ali positiva para esse jogo contra o Vasco. Então, de fato, nunca vai ser o Vasco. Isso aí tem que concordar com ele. Agora, em relação a SAF, aí é aquilo que eu falo pra vocês. Certas provocações, cara, a gente não tem que ficar puto com quem provoca. É com quem fez. Quem fez essa merda? Salgado, né? Ele pegou o maior ativo, né? O maior clube, né? Que tava com a ideia de se tornar SAF e conseguiu fazer a pior, pô. Bahia, Cruzeiro, Botafogo. Como é que um cidadão desse consegue uma merda dessa? Ele conseguiu, pô. A parada não durou nem, sei lá, 1 ano e meio. Os caras estavam... loucura. Vamos falar sobre isso não, porque o Vasco, né, tá caminhando. Família, vamos seguir aqui. Deixa eu passar o corte aí do Zinho, do Sormani, e a gente volta pra trocar uma ideia. Se liga só. Tá brigando por Libertadores, essa é a nova realidade, né? Há algumas semanas a gente falava de luta contra o descenso. O Vasco pegou os 3 melhores times do campeonato. É verdade. Ele empatou com o Flamengo, ele complicou a vida do grande rival. Agora tem nesse garoto Ryan um jogador com um futuro brilhante pela frente. Ele faz 2 gols no jogo. Chama a responsabilidade, porque um é de pênalti polêmico também, pro Vasco da Gama, mas ele chama a responsabilidade, o Coutinho pega a bola, ele vai lá, e o Coutinho entrega para ele, e ele, com 19 anos, vai bater o pênalti importante, mas tá com moral, a torcida tá com o garoto, ele tá fazendo a diferença. Verratti, mais uma vez, passando em branco, é substituído no jogo, mas o Vitória, muito guerreiro, vai buscar também. Teve viradas, né? Muitas viradas. O Vasco consegue 3 pontos importantíssimos por essa briga aí pela zona de baixo, né? Pela zona de rebaixamento. Se ele perde, o Vitória encosta. E o Vasco tem muitos jogos. O Vasco, se não me engano, tem 2 jogos a mais do que as equipes que ele está brigando ali pela essa parte de baixo. Então vencer em casa foi fundamental para o Vasco. Né? A torcida cantou, vibrou, parecia que estava comemorando um título, porque é o título de não cair, né? O Vasco não está brigando pela parte de cima da tabela. Tu coloca numa posição nova. Vitória, o time todo cercou o árbitro no final do jogo. Então, tem questão de arbitragem. Ficou anulado do Vitória. O Lucas Halter, que fez um dos gols, foi expulso também, não foi, Zinho? Por reclamação, né? Depois no final do jogo. Sim. Não, muita polêmica no jogo também. Depois ele conseguiu uma menos e ainda fez 3-3. Agora você pensar que o Bubu tá com o copo cheio. Maravilhoso. Pensar no Vasco na Libertadores. Mas o futebol apresentado, a realidade não é essa. O Vasco oscila demais, o artilheiro do time não vive um bom momento, que é o Verratti, se prende muito no grande momento do garoto, do Ryan, que você está vendo aí fazendo mais um gol. Esse cara está fazendo a diferença para o Vasco. Então, assim, a realidade ainda é, primeiro, pensar em escapar da parte de baixo da tabela. Mas não, os caras vão folgar, descansar. Descansar do quê? O que eles fizeram? Não tá cansado? Não fizeram nada, não correram em campo. Foi uma atuação melancólica, ridícula. Ridícula. Do time todo. Não adianta apontar dedo para um ou outro jogador. O time inteiro jogou mal. E o técnico foi muito infeliz. Muito infeliz, que ele tenha aprendido com isso. Tudo bem, está conhecendo o elenco. E volto a falar aqui, esse departamento de análise estatística do Santos tem que ser questionado e cobrado. Porque eles só conseguem monitorar bagre pro time do Santos. Não é possível, gente.
Os jogadores que o Santos contrata com base no levantamento desses caras são horríveis. São horríveis. Horríveis. E os caras estão lá. E o Santos paga, hein? Eles não estão lá de graça, fazendo estágio, trabalhando, porque a faculdade exige, ou porque eles são abnegados, torcem pro Santos e assistem futebol no mundo inteiro. Não, eles são remunerados para indicar um monte de bagre. Um monte de bagre para jogar no Santos. E qual é a situação? 16º colocado no Campeonato Brasileiro, a 3 pontos da zona do rebaixamento e podendo ser rebaixado. Está aumentando a cada rodada que passa a probabilidade do Santos ser rebaixado. Gente, eu estava olhando aqui, no ano do rebaixamento, nessa rodada, o Vasco era o primeiro time dentro da zona do rebaixamento. O Vasco tinha 27 pontos naquele momento. 27 pontos. Era o 17º colocado. E faltava 12 jogos. Exatamente o que falta para o Santos. O Vasco teve um aproveitamento de 33,3%. Somou 5 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Ou seja, ele fez 18 pontos, que somados aos 27 pontos que ele tinha, ele chegou em 45 e escapou do rebaixamento. O Santos fez 43, o Cruzeiro bateu 44 e escapou também. O aproveitamento do Vojvoda, nesse momento, é de 38,8%. Ou seja, se ele mantiver esse aproveitamento, o Santos ultrapassa os 45, vai bater 47, 48. O problema é que a gente está muito impactado pelo jogo de ontem. Pelo jogo de ontem. E foi uma coisa horrorosa. Mas, se aproveitar bem esse período, o Santos pode mudar. Repito. No ano de 2023, quando o Santos foi rebaixado e o Vasco escapou na última rodada com uma vitória em casa sobre o Bragantino por 2-1, o Vasco naquele momento tinha 27 pontos. O Santos hoje tem 28. O Vasco conseguiu escapar. E faltavam também 12 jogos para acabar o campeonato. Só que o Vasco fez 5 vitórias. E eu até separei aqui uma mensagem de um rapaz, deixa eu ver, tá aqui. Eu não sei qual é o nome dele, se é Eduardo Chaves ou se é José Davi, não sei. Ele diz o seguinte, tá na seção de comentários aí, o torcedor santista tentando rivalizar com o Vasco, deve ser torcedor do Vasco ou do Grêmio, tentando se rivalizar com o Vasco, o Grêmio e o Bragantino. Eles têm um dos piores times do campeonato, entendeu? Só o Santos e o Sormani acham que esse time do Santos é bom, e aí ele dá risada. Quer dizer, ele acha que o Santos é pior que Vasco, Grêmio, Bragantino e tudo mais. Mas o que me chama a atenção no comentário dele, que eu destaquei, que somente nós achamos que o time do Santos é bom. E esse é um negócio que tá me martelando a cabeça. Porque eu achava bom. E eu ainda olho, eu acho, não é pra estar desse jeito. Mas o papel não joga. Quem joga é o campo. E o campo não confirma o que o papel sugere. Esse time é ruim. Esse time é ruim. Então a gente tem que se preparar. Tem que ficar preparado. Zinho, água. Água, irmão. Vai por mim. Ó. Acalma esse coração secador. Que isso? Que raiva é essa? Nossa, comemoraram como se fosse um título. O título de fugir do rebaixamento. Que isso? Nossa, não esconde que tá secando muito firme. Ele não consegue esconder. E aí inventa que não foi pênalti, que foi lance polêmico. Que é isso? Cara, nenhum torcedor do Vitória falou que foi absurdo. Nenhum. Todas as reações. Foi muito pênalti. Que lance pro cara daqui. Que isso? Que loucura. Tanto que o VAR chamou com uma velocidade porque não tinha o que fazer, cara. E no final de tudo, depois os jogadores do Vitória nem reclamaram do pênalti. Agora, expulsão, aí beleza. Mas que raiva é essa, cara? E fica ali falando, né, que tem vários jogos. Pô, deixa eu até... Eu peguei a classificação pra ver. Porque do jeito que ele tava falando, eu falei assim, caraca, o Santos deve estar com 7 jogos a menos. O Atlético com uns 15. Eu falei, opa, calma aí. E assim, de fato, o Internacional tem um jogo. O Santos tem um jogo. Fortaleza e Juventude também. Então a gente tem que ficar de olho aqui, de fato, nessa situação. Né? Por exemplo, Fortaleza... Mas o Fortaleza eu acho que pega o Galo, cara. Pega o Galo, se eu não me engano. E o Atlético, né, que tem 2 jogos. Então, assim, calma, relaxa. E brigar por Libertadores, claro, que depende muito do campeão, né, da Copa do Brasil. A gente vai conquistar essa vaga aí, não brigar para Libertadores no Brasileirão, que a gente vai ganhar a Copa do Brasil. Aí já é outra parada, né, porque o Fluminense também tem um jogo a menos, pode chegar a 39, 40, 41 pontos, né. Cara, o principal objetivo do Vasco hoje
é criar mais gordura, né? É ficar bem gordinho, né? Em relação ali ao Z4, porque tem muitos jogos ainda, então você não pode dar mole. Primeiro objetivo do Vasco é esse. E depois, claro, ter ambição, terminar bem na classificação, para melhorar a premiação, né? Isso é importante também. Então, cara, meu Deus, eu fico na torcida, família. Eu tô com 34 anos e a gente vive nessa era agora, né? Eu tenho um canal aqui, de provocação, de internet, de brincadeira e tudo mais, que isso que é o bom do futebol. Cara, eu quero viver uma boa fase pra ver, desculpa o termo que eu vou utilizar aqui, que geralmente eu não utilizo, né? Mas pra ver a cara de bunda dessa galera, mano. Tu imagina vendo a cara de bunda do Zinho, com o Vasco num bom momento. A cara de bunda do Pascoal também, que vira e mexe, ele fala da torcida do Vasco, mas vira e mexe na catucada, não sei o quê. Cara, isso vai acontecer, família. Não é possível, mas a gente tem que passar por isso. O que é isso? E assim, em relação ali ao Sormani, cara, muito engraçado, né, família? Porque eu fiquei assim até surpreso quando eu tava vendo aqui as reações, né, para trazer aqui no canal, e eu tava vendo os santistas falando daquela maneira, eu falei, não era só o Sormani. Eu falei assim, mas gente, o que que tá acontecendo? Foi aí que eu criei a saga dos Cavaleiros do Zodíaco, a Água de Santos. Foi nesse momento que eu criei, porque eu falei assim, cara, que loucura é essa? Mano, os caras estão falando que vão brigar pelo título do Campeonato Brasileiro, com o Guilherme na frente. Tu tem noção disso? Com o Zé Ivaldo e Gil na zaga. Cara, com o Escobar, de lá, nem joga mais, ó, Escobar. Cara, que era o lateral direito. Sei que esse João Schmidt na cabeça de área. Irmão, foi uma das coisas mais loucas que eu já vi no futebol brasileiro. A torcida do Santos achar que ia brigar pelo título. Isso foi loucura, isso foi loucura. A água bem batizada, uma brisa. Não sei se alguém aqui do Rio vai passar por Santos, pode trazer essa água aí pra gente. Que olha, então assim, família, não tem a menor condição, né, Sormani? Eu acho que você errou muito na sua avaliação. O torcedor do Vasco, ele passa por isso, alguns, né? Tem muita gente que pensa como eu, tem muita gente que discorda, tem muita gente que me zoou também aqui num período que o Vasco teve um momento que o Vasco teve o mesmo número de derrotas que o Sport. Então eu chegava aqui, um ou outro, tava sempre vendo ali, e aí eu não, aí... Tu tá ligado no meu desabafo que eu fiz ontem? Do cara querer mandar no meu conteúdo? Mandar aquilo que eu falo? Aí é diferente. Agora, quando o cara chega aqui, tu é aprendiz, tu não sabe nada, o Verratti tem que ser titular. O cara chegou e jogou na minha cara, aí, ó, o teu time que é razoável aí, ó, com o mesmo número de derrotas do Santos. Mano, eu não falo nada. Agora a pessoa quer... Deixa isso pra lá. O coach quer vir... Sabe? Loucura. Então, assim, eu passei por isso aqui também, muito torcedor do Vasco também, é claro, né, que defendia, pô, esse time vai melhorar, esse time não vai ficar nessa situação. Claro que chegou aí, chegaram jogadores importantes, né, o Eita, Robert Renan, Barros, mas muitos jogadores já estavam aí, né, Jardim, PH, Piton, poxa, o Barros, a gente fala, é um jogador da base do Vasco que estava emprestado, né, é o Nuno, o Ryan. Então o Vasco, com a chegada desses caras, de fato, potencializou e agora está performando melhor, principalmente, né, nessa campanha que teve aí nesse grupo da morte. Foi muito bem, né, de 12 pontos, conquistou 7, está muito bem no retorno. Então o Vascaíno tinha isso em mente, eu acho que a grande maioria. Opa, a gente tem um time para não passar sufoco no Campeonato Brasileiro. Esse é o papo. Ficar ali, 9ª, 10ª colocação, de repente uma 8ª colocação. O Santista não. Sormani, isso foi muita loucura, com todo respeito. Como é que você... Repito, com Gil e Zé Ivaldo na zaga, vocês iniciaram o Campeonato Brasileiro com o presidente do Santos dando aquele show lá após a derrota com Zé Ivaldo e Gil na zaga. Isso não existe. Isso não. Com o João Schmidt na cabeça de área. Com Guilherme no comando de ataque. E assim, família, até interessante a gente destacar, né? Se você parasse para analisar assim, de repente você apostar, né? Nuno Moreira ou Rolheiser. Ele falou o nome dele uma vez, eu esqueci. Rolheiser, eu acho que é uma parada assim. Cara que jogou muito bem no Estudiantes, estava na Europa e tudo mais, né? Apesar que o Nuno também estava, mas ele estava no Benfica, o Nuno no Casa Pia. E, cara, muita gente criticando a contratação dele. Não a contratação, o momento, né? Parece que não tá bem. E aí o cara que custou bastante, o Sormani falou, família, que o Santos é a 4ª folha do Brasil, do Brasileirão. Que loucura! Que loucura. Então o Rolheiser não jogando nada e o Nuno, né, performando muito, né? Também tá ali com 6, 5 gols, sei lá, e tantas assistências, está jogando muita bola. Então assim, Sormani, baixa a bola. Eu até, cara, acredito que não é questão de baixar a bola, né? É um choque de realidade, né? Na verdade, porque eu acho que agora ele já se ligou que o time é limitado. Mas assim, eu acho difícil, cara. Eu acho que o Santos não cai. Eu acho que deve ficar dessa forma aí. Vitória, Juventude, né, Fortaleza e Sport. Família, ganhar no Campeonato Brasileiro tá cada vez mais difícil, né? E aí, cara, é um lançamento, é uma assistência, é um chute, é uma tomada de decisão. E esses times, né, tem jogadores mais limitados, né? Podemos dizer assim.
Então acho que não vai fugir muito disso aí não. Espero que o Vasco possa caminhar tranquilo, ficar tranquilo nesse campeonato, assim como foi no ano passado. Se tiver que sofrer alguém, que sofra o Santista, o Sormani, porque eles que acharam que ia brigar pelo título. Que loucura, né, família vascaína? Fui, tamo junto, até daqui a pouco.